Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 1º de abril de 2015. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e nós vamos conversar e analisar os mercados do Brasil e do exterior. Começando, como sempre, com o índice Bovespa, que hoje teve uma alta e testa novamente sua resistência. Vamos ver aqui no gráfico. Estou mostrando a vocês então o gráfico o gráfico nominal do Ibovespa. Nós há tempos vimos então nós há tempos vimos interpretando essa grande oscilação lateral que vem de 2013 para cá como sendo um processo que deverá dar continuidade ao movimento que o precedeu, que é esse movimento de baixa. Então nós estamos baixistas no médio e longo prazo. Vamos ver aqui no curto prazo o que o mercado está nos dizendo. Nós também vimos, considerando que esse processo aqui tratava-se de ou será chamado no futuro de uma acumulação de continuação. Aí a gente já está no médio prazo. Então nós temos esse processo aqui que é longo prazo. Essa acumulação toda que é a longo prazo, e dentro dessa acumulação, no teste do suporte, ou da reta de suporte, né, quase um nível de suporte, mas ele está ligeiramente inclinado para cima aqui. Então, essa reta de suporte, quando o mercado testa essa reta de suporte, ele então se acumula novamente numa formação que nós entendemos irá dar continuidade ao movimento que a precedeu também, que é esse movimento de baixa, e, portanto, nossa análise no médio prazo, ou talvez no curto prazo, é que os preços rompam esse suporte aqui, que está em torno de 46 mil, e venham para seu objetivo de baixa, que está inicialmente aqui em 42 e posteriormente 40 mil. Hoje, com a alta de hoje, os preços testaram, não dá para dizer que romperam esse nível de resistência. Eu acho que aqui eu preciso pedir perdão aqui, porque eu estou com o zoom aqui um pouco fora de proporção, mas eu já estou dando a vocês aí a visão toda aí, né? Muito bem, então eu entendo que nós temos aqui uma reta de resistência, quer dizer, um nível de resistência que está sendo testado, né? Nós temos essa pequena acumulação aqui que aconteceu no começo de dezembro do ano passado, e é exatamente nesse nível que os preços se encontram. Então isso aqui pode tranquilamente ser taxado como um retângulo, caso os preços passem a cair a partir de agora, né? Os preços teriam que cair já amanhã, véspera do feriado de Páscoa, da nossa Sexta-feira Santa. É esperar para ver o que vai acontecer. Eu não tenho viés, eu acho que a oscilação hoje foi bastante positiva, mas testa a resistência. Eu pessoalmente acho que o mercado está mais para não romper essa resistência do que para romper. Mas nós não temos nenhum elemento técnico em que se basear. Alguém poderia comentar dessa reta de suporte, mas essa reta de suporte é muito pouco, essa reta de resistência, né? Mas ela é muito pouco confiável, até porque quando ela é pouco inclinada assim, e a gente traça Fibonacci nela, vejam o que já aconteceu, os preços já adentraram a faixa de correção Fibonacci, né? Então, de repente, pode acontecer, por exemplo, amanhã de os preços terem uma esticada, tocarem aí o nível de 50% de retração, que seria lá em torno de 53.500, 50% de retração desse movimento de baixa, né? E caírem, e depois fecharem, ou abrirem nesse nível, irem até lá em cima, e depois fecharem abaixo, e aí eles podem até nos dar uma formação de reversão, com uma nuvem negra, um engolfo, e de repente tocaram lá 50% de retração, né? Então, por isso que essa reta não deve ser muito considerada, né? A gente até tirei ela daqui, e o ponto então eu acho que mais importante é a gente considerar esse processo aqui. Os preços testam essa resistência, se romperem, eles têm chance de ter uma alta mais acentuada. Eu diria que eles poderiam chegar aí nos 57 mil pontos, que é o próximo
nível de resistência. Vou traçar uma reta descente aqui, que é de resistência, e estaria aqui por volta dos 57 mil pontos. Mas, como eu disse, não dá para dizer se vai romper ou não vai romper. Vamos ver o que o índice futuro está nos dizendo. Às vezes a gente tem uma indicação aí um pouco mais clara no índice futuro. Então, nós estamos aqui vendo o gráfico do índice futuro, que é um gráfico que a gente chama perpétuo, porque ele é referenciado nos meses futuros. Hoje ele está se referenciando no abril, no contrato futuro de abril. A cada 2 meses muda o mês de referência, porque vence o mês de referência, não é? E a gente faz um acerto, a gente faz um ajuste para que não haja um gap entre o fechamento do mês em questão e do mês futuro. E por isso esse gráfico é artesanal e é o gráfico da Enfoque, né? Outros programas de análise técnica certamente terão gráficos diferentes desse, e alguns não fazem ajuste. Então vocês não vão ver, por exemplo, o que nós temos muito orgulho de constatar no nosso gráfico, que é o fato de, por fazermos esse processo, o nosso gráfico perpétuo tem o fundo de 2008 no mesmo nível do fundo de 2013 e no mesmo nível desses 2 fundos que aconteceram, o primeiro aqui em dezembro do ano passado e o segundo em fevereiro desse ano. E o fundo de março também está muito próximo desse nível, né? Então, eu diria que aqui no índice futuro, os preços estão, quer dizer, essa acumulação está mais válida ainda, né? Ela tá intocável, na verdade. Vou aumentar ela um pouquinho aqui e vou acertar ela. Vejam que eu estou passando esse nível de resistência nos corpos reais dessa deriva que aconteceu no final de fevereiro, no topo dessa acumulação aqui, um pouco né? Talvez ela possa ser abaixada. Bem, a resistência está por aí, os preços estão testando resistência. Uma reversão aqui seria bastante baixista e confirmaria essa acumulação, que de longe a gente parece perceber bem que trata-se de um processo de indefinição, né? Depois de uma baixa, isso costuma dar continuidade ao movimento anterior, que seria uma baixa, né? Depois eu já mostrei para vocês na quinta-feira passada também que nós podemos facilmente contar 1, 2, 3, 4, 5 ondas de um movimento impulsivo para baixo e aí uma onda corretiva ou de lateralidade, que seria contrapondo a onda impulsiva. Essa seria uma onda corretiva, né? Composta de uma acumulação e não de uma reação, que é mais ou menos do mesmo nível hierárquico desta onda impulsiva, né? Então, e também nós estamos tendo aqui a alternância de termos uma ABC aqui como onda corretiva e agora uma acumulação. Então, uma onda simples, né? E uma onda mais complexa. Então, isso para mim está perfeitamente nos trinques, nos conformes de um processo de baixa. Primeiro movimento de baixa, uma acumulação mais acentuada, e nós estaríamos aí em vez de ter o segundo movimento de baixa, né? É sempre mais difícil a gente ter essa visão quando os preços têm uma alta, mais especificamente ainda quando tem uma alta significativa como essa. Nós tivemos aí quase 3% de alta no índice futuro, no Ibovespa tivemos 2,29, quase 2,30. Mas, enfim, é isso aí. Então, nós continuamos baixistas no médio e longo prazo e estamos de indefinidos para baixistas no curto prazo. Indefinidos para baixistas por quê? Se o mercado fechou hoje próximo da máxima do dia? Ora, porque nós entendemos que o mercado ainda está sob a influência dessa zona de gravidade, gravitacional, né? Zona gravitacional é o seguinte, puxa para baixo, né? Quando ele chega aqui perto da resistência, como aconteceu no final de dezembro, como aconteceu no final de fevereiro, ele tende a puxar para baixo. Hoje o mercado não fechou exatamente na máxima, deixou uma pequena uma pequena extensão aqui, e de maneiras que, por ele estar nessa zona
essa zona de gravitacional, por ele ainda está dentro do que eu entendo vai ser chamado de retângulo. Então, por isso o nosso viés é um pouco mais de baixa para essa próxima semana. Vamos lá. Bem, eu na verdade estou com um olho também no próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês, que é o gráfico do S&P, onde eu estou percebendo que os touros estão ficando mais fracos e os ursos estão começando a querer mostrar as suas garras, né? Então vamos lá, o S&P está no seu nível mais alto de todos os tempos, né? O mercado americano está no nível mais alto de todos os tempos. Eu até hoje conversava com um americano que trabalha numa empresa de avaliação de risco político, está se estabelecendo aqui no Brasil. Eu tive o prazer de conhecer o Instituto Fernando Henrique Cardoso hoje. Tive o prazer de estar com o presidente Fernando Henrique, cumprimentá-lo e assistir uma palestra do Ian Brennan, que é fantástico, uma pessoa muito especial que fez uma análise dos riscos políticos do mundo inteiro, muito especial. E eu, para esse americano, dizia que nós estamos... Porque a avaliação dele é que os Estados Unidos não está em declínio, mas os Estados Unidos como país, não necessariamente a Bolsa de Valores, né? E esse americano não conseguiu ter a noção, quer dizer, não conseguia externar a noção de que, ou não tinha, melhor dizendo, a noção de que os mercados americanos e, portanto, o mercado mundial está no seu nível mais alto de todos os tempos, né? O S&P aqui, a gente traz as cotações desde 1950, mas o Dow Jones, que a gente já mostrou muitas vezes aqui, então aqui a gente vê que está no máximo, né, dos últimos 60 anos, mas a gente também vê que está no máximo quando a gente vê o Dow Jones, que é esse gráfico aqui, que nos traz as cotações desde 1913. Então aqui você vê claramente que os preços estão no topo, né? Opa, estou desmontando o Terminal Enfoque aí. Terminal Enfoque é o software que eu uso, eu sou da Enfoque também, né? Enfoque Informações Financeiras. A gente está no mercado aí já fazem 32 anos, temos o Terminal Enfoque que faz roteamento para diversas corretoras. Temos um preço muito competitivo, se você tiver interesse, experimente o Terminal Enfoque. Só ligar para o nosso suporte, 3957-5810. Mas nosso terminal com o nosso terminal você pode ter esse gráfico de longo prazo do índice Dow Jones. São 102 anos de índice Dow Jones, de 1913 a hoje, 2015, né? Então aqui no Dow Jones a gente percebe que os preços estão aí muito próximos da máxima deles, né? Mas a gente também percebe que os topos está cada vez mais difícil o mercado fazer um topo. Veja, os preços fizeram esse topo aqui em outubro do ano passado, em dezembro do ano passado, né? Eles haviam feito esse topo em outubro, daí fizeram um em dezembro consideravelmente maior do que o de outubro, depois fizeram um topo pífio no próprio mês de dezembro, depois fizeram um outro topo em março desse ano pífio, e agora deixaram aparentemente um topo inferior ao último topo e testam nesse momento o suporte a 17.600. Eu tenho essa reta traçada aqui, mas essa reta está um pouco, na verdade está um pouco dúbia, né? Porque a gente também pode imaginar essa outra reta aqui, que eu acho que talvez a gente tire um pouco desse fundo e encoste a reta aqui nesses pontos de 2011, esse outro ponto de 2012 e no ponto atual, que é esse fundo que aconteceu já nesse ano, em fevereiro, deixa um pouco de fora aqui esse fundo de outubro, e aí a gente vê que os preços estão perigosamente próximos da reta suporte de longo prazo no índice Dow Jones, né? No índice Dow Jones eles estão se acumulando numa formação que eu acho que começa a tomar características de retângulo. Talvez a gente possa ter uma outra
um outro teste desse nível aqui, mas isso aqui pode sim ser um retângulo, né? Está um pouco indefinido ainda, mas por outro lado, se a gente joga o semanal nisso, vocês vão ver que isso tem uma cara de deriva, quer ver? Querem ver? E a cara é essa aqui, né? É essa cara de deriva aqui. Vamos jogar no mensal, porque eu acho que vai dar para ver melhor isso aí. Essa a deriva que me parece estar acontecendo agora. Então, eu estou esperando para qualquer momento uma correção mais acentuada dos preços lá nos Estados Unidos. Vou voltar aqui para o gráfico diário e vou mostrar o S&P. O S&P sim, agora o S&P indexado com a inflação retirada nos mostra uma situação em que o topo atual que os preços no momento estão testando o seu topo histórico, que aconteceu em 2000. Topo muito importante, porque inicialmente fez os preços recuarem 53% e depois, com o subprime, eles chegaram a recuar 65%. Então esse é um topo bastante importante, 2.100 pontos no S&P, e a gente vê um quadro parecido com o que eu mostrei no Dow Jones. A gente tem aqui um topo em outubro, aí a gente tem um topo em dezembro, mas o segundo topo em dezembro é pífio, assim como o topo em fevereiro. Pífio que significa que ele é um pouquinho, ligeiramente acima. Isso indica perda de força dos comprados, que estavam fazendo topos consecutivamente mais altos, né? Então, o fato também de nós termos tido um topo inferior ao último topo mostra perda de força dos comprados. Talvez isso aqui possa ser uma acumulação de continuação, mas eu acho que não. Eu acho que isso tudo aqui a gente pode considerar, vou mostrar no semanal também, para vocês verem que isso tem características de deriva, é a situação que o mercado se arrasta no sentido da tendência, né? Mensal vai nos dar, eu acho que ainda mais essa... Bem, na verdade eles estão se arrastando desde aqui de baixo, né? Mas agora eu acho que com mais clareza, né? E o mercado agora ele testa essa reta suporte de longo prazo que vem lá de baixo do subprime. Vejam a reta, uma reta importantíssima. Ela já nos deu alguns alarmes falsos, mas eu, como já disse muitas vezes aqui na Quinta Técnica, eu entendo que os sinais na análise técnica são cumulativos, de maneira que quando você tem uma indicação falsa e depois você tem uma outra indicação, não é para você achar que então as indicações vão ser falsas. Pelo contrário, uma indicação falsa seguida de uma outra indicação, você tem dois sinais indicando na mesma direção. Então, eu acho que nós já tivemos vários sinais indicando na mesma direção. A gente sabe que a batalha entre os dois exércitos é bastante dura, porque de um lado tem o Banco Central americano, mas a gente está vendo de maneira ininterrupta sinais de exaustão por parte dos comprados. E quando a gente também analisa que nós estamos às vésperas de um evento macro, um evento fundamental macro, que seria o início do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, poxa, isso pegando os preços no seu nível mais alto de toda a história da Bolsa de Valores do mundo, não é uma coisa boa, porque percebam que se a gente tem a faixa de oscilação aqui entre a máxima e a mínima que o mercado esteve durante esses 102 anos de história do mercado, hoje os preços poderiam estar em qualquer lugar dentro dessa faixa, né? Eu costumo dizer que o mínimo é o chão, o máximo é o teto, e aí hoje nós estamos a 1 milímetro do teto. Poderíamos estar no meio do caminho. Então,
receber um fator fundamental macro negativo do tipo aumento de taxa de juros com o mercado no meio do caminho é uma coisa, receber um fator macro negativo com os preços no nível mais alto da história é outra coisa. Aumenta muito a possibilidade de que isso seja mal recebido, que significa quedas muito abruptas, né? Que é o que eu pessoalmente estou esperando que possa acontecer. A gente olhando o gráfico do S&P, a gente vê que ele está aí na beira do precipício, está testando perigosamente. Hoje encostou na reta suporte, segurou. Agora, se nós virmos o S&P abaixo de 2040, que é esse fundo que aconteceu em março do mês passado, eu acho que ele vai estar rompendo, ele terá rompido a reta e terá rompido seu suporte e vai estar tocando milhões de ordens de stop. E não vai dar muito certo esse negócio. Eu acho que nós vamos ter quedas muito abruptas. E, enfim, isso eu acho que não vai ser muito ruim aqui para nós no Brasil, né? Porque a nossa economia, como se sabe, está meio cambalida. Hoje essa pessoa que eu disse que assistia a palestra no Instituto Fernando Henrique, fez uma avaliação que os preços do petróleo devem ficar por aí onde estão. Ele acha que no máximo chegam a $60. Mas ele me deu uma visão de algo que eu ainda não havia considerado na equação petróleo, que eu tenho considerado várias vezes aqui na Quinta Técnica, porque eu estou muito baixista no petróleo. Eu acho que ele volta para dentro da toca que ele habitou durante 20 anos, de 1983 a 2003. Ou seja, eu acho que o petróleo está indo fixar a residência lá próximo dos $30. Mas a visão que eu tive hoje é que o xisto é algo a ser copiado. E o Ian Bremmer, inclusive, falou que ele já viu muitas vezes as pessoas dizerem que a China demoraria 20 anos para copiar uma coisa e, na verdade, ela demora 5, né? Então, ele disse lá fez uma série de considerações porque o petróleo não iria subir, né? Então, isso vem aí de encontro com esse meu temor que os preços do petróleo não subindo, o pré-sal seja alguma coisa que simplesmente foi imaginada, mas não aconteça. E o pré-sal não acontecendo, a coisa fica muito ruim para a Petrobras, consequentemente para o Brasil, porque se dá um problema na Petrobras, eu acho que vai haver uma longa cauda, né, para a gente citar o famoso livro da cauda longa, mas vai haver uma longa cauda de negócios sendo interrompidos por conta do problema da Petrobras, né? Muito bem. Então, eu estou aqui comendo um bolinho que a minha esposa me trouxe aqui muito carinhosamente, com um chazinho. Saúde de vocês todos aí nos escutando. E o fato é que a nossa conclusão para Dow Jones e mercado internacional é que nós continuamos baixistas. Eu acho que esse nível aqui não vai ser rompido, absolutamente. Nós vamos sim ter uma correção mais acentuada, já tivemos várias indicações de comprados mais fracos, agora só falta a indicação de vendidos mais fortes, que seria o rompimento do 2040. Se isso acontecer, eu acho, e acho que isso vai acontecer nessa próxima semana agora, eu acho que nós vamos ter uma queda muito violenta aí. É esperar para ver. Continuamos então baixistas, curto, médio e longo prazo, e agora especialmente baixistas aí no curto prazo. Eu acho que a chance é grande que esse nível de suporte seja rompido agora ou nas próximas semanas e os preços tenham uma queda bastante violenta, né? Então vamos ver Petrobras e Vale. Petrobras e Vale são ações que foram recomendadas por nós para posições de venda. Então vou entrar aqui na minha tela alertas com stop, onde eu mostro os gráficos
eu estou organizando isso aqui. A gente pode organizar janelas no terminal enfoque, por exemplo, aqui em cascata, que não interessa a ninguém, mas a gente tem essa maneira de organizar em ordem alfabética vertical, e aí a gente organiza tudo por ordem de nome, não de código, de nome. Esse é um recurso que eu gosto muito do terminal enfoque e uso bastante também, né? Então, começando com Petrobras, eu queria dizer que hoje nós fomos brindados com a sorte do mercado, porque nós tínhamos um stop. Bem, deixa eu mostrar o gráfico diário primeiro. Nós entendemos que esse processo aqui, estávamos achando que era um triângulo descendente, mas isso é o de menos, né? Nós achamos que isso aqui é uma acumulação de continuação. Isso pode continuar sendo chamado de triângulo descendente, ou se você preferir, você pode chamar de retângulo, ou cunha, ou não importa. O que eu acho que é importante é que essa acumulação é uma acumulação que eu entendo será de continuação, ou seja, a acumulação que dá continuidade ao movimento que a precedeu. No caso de Petrobras, é um movimento de baixa, que inclusive a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5 ondas de baixa. Então ele está seguindo a cartilha, um movimento impulsivo composto de 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, e aí um movimento corretivo, que no caso é uma acumulação de prazo mais longo. Então é isso aí, a gente está baixista, embora essa alta bastante significativa de hoje, que os preços chegaram a estar com aproximadamente 6,4% de alta e fecharam com 4,8% de alta. Eu estava em trânsito hoje, nem fiquei sabendo o porquê disso, mas eu imagino que tenha sido por conta da fala do ministro Levi ontem no Congresso Nacional, não sei se foi na Câmara ou no Senado. Não tive tempo ainda de acompanhar. Mas o que é muito bom, né? Porque na verdade eu não tenho que interpretar fatos, eu tenho que interpretar gráficos, que é o que eu faço. Mas hoje eu disse que nós fomos brindados, porque nós estamos com essa posição recomendada de Petrobras, recomendamos quando houve esse engolfo aqui no teste da reta resistência, né? Reversão com engolfo em reta resistência é o que diz aqui o íconezinho das nossas recomendações, que os nossos clientes, quando passam o mouse, eles leem o motivo da nossa recomendação. Nosso produto Alertas com Stop, que se você tiver interesse pode nos ligar, teremos prazer em falar com você, no telefone 3957-5890 ou 5891. Nesse nosso produto a gente faz recomendações, que são recomendações para swing trading, recomendações para position trading, e a gente não só dá a recomendação, como também acompanha a posição e vai mostrando a evolução dos stops, né? Por exemplo, vou mostrar uma posição aqui de venda que nós recomendamos, DASA, essa posição. Nessa posição nós fizemos a recomendação no início do mês passado, e nós já estamos no terceiro stop, e provavelmente estaremos mudando novamente o stop em breve, né? Porque nós já estamos com uma distância muito grande aqui do preço atual para o stop. Provavelmente a gente vai mudar esse stop aqui próximo ou um pouco mais acima de R$10. Mas a gente faz então todo o acompanhamento da posição, vai dar informações de mudanças de stop, né? As notícias chegam, essas recomendações. Hoje, por exemplo, nós tivemos o stop atingido em eco-rodovias. Então, a gente manda um pop-up que chega no terminal enfoque assim, o cliente nosso clica em ver gráfico e ele vai verificar o porquê ocorreu o que nós estamos recomendando, né? No caso foi estopado aqui, o nosso stop estava próximo já do preço de venda, então nós tivemos uma perda pequena aqui em relação à perda inicial que nós estávamos arriscando, né?
Mas, então, de volta a Petrobras, bem, o que eu ia dizer é que nosso stop hoje estava a 10,38 e o mercado chegou a 10,37. Vou mostrar aqui no intraday. E isso é uma coisa bastante gratificante, né? Logicamente, amanhã ele pode eventualmente subir e vai pegar o nosso stop lá no 10,38. Stop que nós recomendamos. Não quer dizer que os stops dos nossos clientes estejam exatamente lá. Mas se pegasse 10,48, nós íamos informar que a posição teria sido liquidada, né? Mas é muito gratificante quando você vê o mercado chegando muito próximo do seu stop e voltando a cair, né? Então, nós estamos baixistas, curto, médio e longo prazo, apesar dessa alta de hoje. Eu acho que no curto prazo, como nós estamos num nível de resistência, testando esse nível de resistência, em níveis de resistência, ele pode até subir mais um pouco, mas acho que a tendência é cair no curto prazo. Vale do Rio Doce, nós também estamos com uma recomendação que foi feita, a recomendação foi feita no dia 26 do mês passado, quando os preços escapavam dessa que nós entendemos ser uma bandeira de baixa, dentro de uma formação que nós entendíamos ser um triângulo simétrico, e no teste do suporte desse, triângulo descendente, não triângulo simétrico. Triângulo descendente é o que tem topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível, né? Então nós fomos agraciados hoje, ou aliás já ontem, com o rompimento desse nível de suporte, e isso projeta a altura do triângulo para baixo, que vem daqui em R$12, é para onde a gente acha que Vale do Rio Doce está indo. Então é isso. Júnior, as perguntas, por favor. Boa tarde. Primeira pergunta, Fausto. É do Big Mark, Hipermarcas, IP3. Tá, vamos lá. É HIPE, né? 3. HY. HY, P3, esqueci do Y. Opa! Uma bela pergunta aqui. Temos um evento técnico de bastante importância acontecendo, porque tínhamos uma resistência importante que aparentemente foi rompida. Importante porque ela está aqui embaixo do fundo desse topo aqui, passa por essa acumulação, mas principalmente porque ela passa pelo topo dessa, passa por esse topo ocorrido em outubro de 2013 ainda. E depois a gente vê os preços testando. Esse nível de resistência acabou sendo percebido um pouco mais para baixo, um pouco abaixo de 20, mas hoje o rompimento de 20, com os preços fechando próximo da máxima do dia, é bastante significativo. Então vamos ver para onde a gente pode projetar isso aqui. Eu diria que a gente pode projetar isso no mínimo, porque na verdade nós tivemos uma grande... Puxa vida, olha que interessante, hein? Uau, muito legal. Obrigado pela pergunta, eu não tinha visto isso hoje. Dei uma passada nos preços, mas será que ele fez isso mais no fechamento? Não, já estava aí durante o dia, né? Vamos lá. Então, nós tivemos uma grande acumulação lateral. Acho que o rompimento dessa acumulação nos dá tranquilamente condições de projetar a extensão, a amplitude dessa acumulação, que na verdade, é uma amplitude bastante significativa. Vou mostrar a vocês que é essa amplitude aqui, que por estar sendo mostrada num gráfico de logaritmo, significa uma certa variação percentual. No nosso caso aqui nós estamos falando em 38%, quase 40% de alta, a partir da resistência, seria aqui. E isso nos leva para R$28, que é muito próximo ali desse topo que aconteceu em 2010. Então,
Resta saber se esse rompimento é para valer. Vamos dar uma espiada nele com mais calma? Eu acho que indubitavelmente rompimento é para valer. Então, altistas aí, médio e longo prazo. Eu diria talvez curto e médio prazo. Longo prazo ainda tem uma certa dúvida, porque isso pode ser uma alta temporária, que vai colocar os preços de novo no seu topo histórico, e aí para o longo prazo eventualmente nós podemos ter mais baixas, né? Principalmente se acontecer com o Bovespa, o que nós aqui com os tops estamos entendendo que irá acontecer. Júnior. Próxima pergunta, Fausto, é BBAS3 da Bernadette. Não vi hoje o Banco do Brasil também, como terá ido. Olá, Bernadette. Não podemos nunca esquecer dessa reta rompida. Essa reta projeta Fibonacci aqui em R$7 aproximadamente. Eu acho sim que é para lá que os mercados vão no longo prazo. No curto prazo, eu estou entendendo essa acumulação aqui como sendo uma acumulação de continuação desse movimento de baixa. No momento, os preços estão testando aí a parte de cima dessa acumulação. Rompido os 24,50, se nós tivermos um fechamento especificamente acima de 25, os preços então se encaminhariam para os 30, ou a faixa aí entre 28 e 30, onde nós vamos encontrar resistência oriunda desse topo de julho do ano passado, desse outro topo de novembro do ano passado, e dois topos aqui, né? Outro topo em novembro do ano passado a 30. Mas eu não acho que isso vai acontecer pelo fato de entender que isso aqui é um retângulo. Então eu acho que nós devemos ter uma reversão por volta desse nível aqui, com os preços voltando para testar o seu suporte a 20. Se isso acontecer, é ficar de olho. Se eu romper os 20, eu estou certo. Isso aqui foi um primeiro movimento impulsivo de baixa, isso aqui foi uma acumulação. Nós teremos um segundo movimento impulsivo de baixa, mais ou menos dessa amplitude aqui. Júnior. Noix pediu hoje o ZIN5. Olá, Noix. Está conosco aí bastante tempo. Então, pagou a prenda, né? Ainda não, né? Porque isso aqui nos projeta esse objetivo aqui, né? Tanto se a gente considerar que isso aqui é uma formação de topo, quanto se a gente considerar esse movimento de baixa, colocado a partir daqui de começo de 2014, ele chegaria muito próximo desse nível aqui. Portanto, o nosso objetivo de baixa para a Uzi Minas está entre 2,80 e 2,40. Mas os preços estão subindo, estão numa tendência de alta de curto prazo. Nós podemos, eventualmente, podemos sim traçar uma pretensa reta de resistência e imaginar que talvez os preços possam continuar nessa tendência de alta até encontrarem essa reta, que vai acontecer junto com o encontro desse nível de resistência aqui. Vamos dar um zoom aqui. Então essa é uma pretensa reta e eventualmente os preços, eu dizia que os preços podem continuar subindo até os 5,60. E acho que é isso aí. Fora isso, acho que não temos mais elementos técnicos, né? Sim, temos um aqui para ser analisado, que seria Fibonacci desse processo de baixa, e que nos coloca primeiro nível aí um pouco acima desse nível que eu tracei, em torno de R$6, né? Então vejam, os preços chegando a R$6, eles não ainda saíram fora desse processo de baixa, né?
Eles podem ter feito essa queda e corrigem primeiro o número Fibonacci, depois caem de novo. Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que ficar de olho em Uzi Minas para pensar numa venda, né? Nós já temos aqui o rompimento dessa pequena retinha de suporte e no intraday talvez a gente veja uma reta um pouco mais. Mas não temos nenhum suporte ainda rompido, né? Se tivermos esse rompimento aqui, que está a 4,85, então o fechamento abaixo de 4,85, e nós já estamos bastante perto, estamos a 4,92, pode aí nos dar pelo menos uma correção mais acentuada desse movimento, e aí a gente pode analisar para ver se isso aqui vai mandar os preços para baixo, ali nos 3,50 ou não. A verdade é que está um pouco difícil de fazer qualquer previsão aí no curto prazo. Essa acumulação, essa pequena acumulação também não nos dá muita dica sobre a quantas nós andamos, né? E então é esperar. Um pouco indeciso aí no curto prazo, mas continuo baixista no médio e longo prazo. Júnior. Para a tiazinha pediu YouTube 4. O Noix deve ter falado assim, já entendi, Fausto, nem que sim, nem que não, muito pelo contrário. Às vezes a gente não chega a conclusões muito claras na análise técnica, né? Esse é um caso. Desculpe, Júnior, qual é? YouTube 4. YouTube 4. Como estará YouTube 4 nessa pequena alta? Bem, temos a considerar o rompimento dessa reta. Depois de romperem essa reta, os preços saem de lado. Aí tem uma outra tendência de alta, vão a níveis ainda mais altos. Mas agora nós temos os touros mostrando um pouco de fraqueza, bastante fraqueza, porque nós temos dois topos inferiores ao último topo, né? Uma sucessão de topos inferiores. Mas por outro lado também temos uma sucessão de fundos superiores, né? Então isso pode estar mostrando duas coisas: ou isso aqui é uma formação de topo, ou isso é uma acumulação de continuação. Ainda não dá para a gente dizer qual é. Nós temos as retas de suporte e resistência a nos guiar. Então eu acho que essas retas aqui no nosso gráfico estão agora melhor um pouco, estão atualizadas, e é ficar de olho nessas retas para ver qual vai ser rompida. Se a reta de baixo for rompida, a gente simplesmente deleta essa reta e vai entender esse processo todo aqui como uma grande formação de topo, que eventualmente os livros de análise técnica de algum colega aí no futuro vai chamar de formação de cabeça e ombros. Quer ver eu mostrar aqui como poderia ficar isso olhando de perto e principalmente olhando de longe, ficaria mais ou menos assim. Formação de cabeça e ombros, e aqui estaria o ombro esquerdo, cabeça que pode ser uma espécie de topo duplo, e ombro direito. Vejam como orna quando a gente olha no longo prazo. É bem possível que isso aqui seja uma grande formação de topo. Se esse suporte for rompido, é isso que nós estamos vendo. Agora, os preços no momento estão... nós ainda não temos direito de chamar isso de formação de cabeça e ombro. Só teremos quando esse nível for rompido e quando a amplitude dessa acumulação for atingida a partir da reta de pescoço, que é como se mede a projeção, né? No momento, ao contrário do que poderia estar indicando essa formação, os preços estão testando a reta resistência dessa formação. Então é ver se eventualmente nós não vamos ter uma reversão aí, porque se nós estamos vendo uma formação de cabeça e ombros, eu pergunto a vocês, onde é que vocês vão querer vender? No rompimento da reta de pescoço,
da formação de cabeça e ombros, que é essa reta aqui, ou será que nós vamos vender próximo do topo do ombro direito? Com todo respeito aos colegas aí mais jovens e iniciantes, com um pouco menos de experiência, e que ficam naturalmente pouco inseguros ou menos seguros quando veem formações gráficas nos seus gráficos, eu digo que o analista técnico júnior vai vender no rompimento da reta suporte. O analista sênior, eventualmente, vai tentar vender perto da resistência lá em cima, né, que seria perto do topo do ombro direito. Então, eu com certeza estou monitorando não só Itaú Banco, mas também os outros bancos, para ver o que vai acontecer quando os preços chegarem aqui nesse nível. O que vai acontecer quando eles chegarem? Não, agora que eles estão nesse nível, né? Eu já tenho uma indicação aqui que me faz ligar o sinal amarelo. Indicação é uma sombra superior significativa, depois desse gap de hoje e tudo mais. Sombra superior num contexto interessante, que é o contexto que os preços tinham hoje rompido o último topo e não tiveram força para dar continuidade a esse processo. Então isso indica perda de força dos comprados, porque acima desse topo deveriam ter stops e o mercado não encontrou esses stops. Então eu acho que isso aqui é negativo. Agora, nós tivemos um clímax de alta aqui. Se por acaso amanhã nós tivermos um clímax de baixa, por exemplo, se o mercado tem um gap, nossa, não sei se pode acontecer ou não, mas vai que o mercado tem um gap, fecha na mínima do dia, deixa aqui em cima, por exemplo, esse candle solto, ou ainda, se nós tivermos aqui uma reversão desse tipo aqui, com um candle bastante de baixa, algo desse tipo aqui, eu acho que vai ser uma espetacular oportunidade de venda. E eu acho que eu estou esperando exatamente isso para acontecer, né? Uma coisa que a gente fala também bastante em análise técnica é que o analista júnior, ele olha os gráficos e procura identificar as formações de candlestick. O analista sênior, ele, nos locais certos, ele fica aguardando acontecer uma formação de reversão de candlestick. E é exatamente o que eu vou estar fazendo amanhã, acompanhando a oscilação de Itaú Banco. Se tivermos uma... E aí, vai uma dica. Bem, como eu mostrei, Itaú Banco está testando, a gente poderia dizer, sua reta de resistência. Reta de resistência que poderia vir a ser uma formação de topo. Então, eu posso esperar o candle ficar muito bem definido, coisa que acontece no final do candle do gráfico diário, né? Porque nós especificamente analisamos o gráfico diário, como eu disse no início, nós fazemos recomendações para swing trading, para position trading, que são posições aí que duram alguns dias, às vezes semanas, às vezes meses até. Depende do mercado, né? Quando ele toma uma tendência e vai direto para um lugar só, a gente acaba ficando aí, às vezes até mais de mês com essa posição. Mas, então, em função disso, a gente está olhando gráficos diários. O gráfico diário, você tem candles que tem abertura, fechamento, abertura máxima e mínimo e fechamento, que é o fechamento do dia, que ocorre às 5 horas. O fechamento é muito importante num candle diário. E quanto mais próximo, portanto, a gente for considerar mais próximo do fechamento nós formos considerar o candle, melhor, porque maior a possibilidade de que o que a gente esteja vendo seja próximo da realidade do dia, que vai ser o fechamento. Mas uma maneira de a gente, às vezes, porque muitas vezes a gente espera até o fechamento
E o mercado, por exemplo, se a gente está esperando um candle de reversão para amanhã, seria uma abertura acima da abertura do fechamento de hoje e um fechamento abaixo da abertura de ontem, né? Da abertura de hoje. Ou seja, um engolfo. Aí você está no meio do pregão e você não sabe, o mercado está caindo, mas você não sabe se aquilo vai ser um engolfo ou não no gráfico diário, né? Vou até mostrar aqui na tela melhor. Vai que a gente tem uma oscilação em que os preços abrem aqui em cima, mas estão aí, digamos, por aqui assim. Então, nessa hora, é muito útil você sair do gráfico diário e ir para o gráfico intraday. No Terminal Enfoque, a gente clica aqui um botãozinho e esse gráfico já se transforma no gráfico intraday, né? E aí, a gente pode analisar o gráfico intraday de 15 minutos ou de 5 minutos. Eventualmente, você pode ver formações gráficas ocorrendo no gráfico intraday. Por exemplo, o mercado pode ter feito uma bandeira de baixa. Então, se às 3 horas da tarde o mercado está com uma bandeira de baixa e você está desconfiando que vai acontecer um engolfo, ora, a possibilidade de que o mercado feche abaixo do nível que ele está no momento é muito grande e com isso você interpreta que aquilo vai se tornar um engolfo no gráfico diário e aí você pode agir antes do fechamento, né? Mas, enfim, é exatamente isso que nós vamos estar fazendo amanhã. Vamos estar monitorando o gráfico. E como a gente faz todo dia, monitora todos os gráficos, né? Eu tenho aqui, eu já mostrei para vocês, mas é o meu garimpo. Aqui, agora eu estou prejudicado porque eu estou no meu laptop, fora de São Paulo. E o meu laptop tem uma resolução um pouquinho menor do que a tela de 21 polegadas que eu tenho no escritório, onde eu tenho resolução de 1900 por 1024. Perdão, 1900 por 1200. A resolução aqui do meu laptop é 1900 por 1024. Então, eu perco um pouco da área gráfica, né? Aliás, se você usa gráficos todo dia como eu, faça um investimento num belo de um terminal, né? Muita gente acaba fazendo investimento no terminal, que eu digo é um monitor. Hoje as televisões de Full HD já te dão uma resolução de 1900 por 1024, que é o widescreen. Existem televisões de 1900 por 1200. Eu prefiro, porque o widescreen é um pouco alongado demais. Eu não gosto desse aspecto do gráfico muito alongado. Isso porque numa tela dessas, você usando o Windows, você pode fazer a proporção que você quiser. Mas o mais prático, e é o que eu faço sempre, é que eu dou um clique para maximizar o gráfico. E quando você maximiza o gráfico, ele toma a extensão toda da tela e, consequentemente, o aspecto que você tem na tela. Se é 1900 por 1200, que é o widescreen, ele vai ficar alongado. 1900 por 1024 é o widescreen, né? 1900 de largura por 1200 de altura vai te dar um quadro não tão alongado, menos alongado. Eu prefiro essa resolução. Mas, enfim, hoje está muito barato isso, né? Eu já paguei muito caro para ter uma tela, até no tempo que nelas nem eram planas, né? Eu pagava caro para ter telas grandes, porque quanto maior a tela, mais gráficos cabem, você vê com mais clareza, você tem condições de interpretar com mais facilidade, melhor dizendo, o que a gente interpreta no gráfico, que é a correlação entre as forças de compra e venda, né? Muito bem. Então é isso, é ficar de olho em YouTube 4 amanhã e ver se a gente não vai ter uma bela de uma indicação de venda aí na reta resistência do que pode ser o triângulo, do que pode ser uma formação de topo. E também, logicamente, porque a gente não sabe até onde pode ir esse processo, né, de alto. Então, se tivermos, por outro lado, um bom fechamento acima de 37, eu preferiria até um fechamento acima de 38. Então, dá para a gente entender que esse processo todo aqui pode sim muito bem ser um triângulo simétrico e daí
nós teríamos uma alta mais acentuada. Eu não acredito que vai acontecer isso, mas é esperar para ver, como eu disse. Júnior? Última pergunta, Fausto, do César. CESP 6. Vamos lá. CESP 6. Então, nós tivemos mercado perdendo essa reta de resistência de longo prazo de 2008 até 2012. Em 2012 o mercado rompe. Depois a gente tem, eu acho que é uma tendência de alta aqui que foi rompida também, e depois disso nós temos um processo acontecendo agora que eu acho que é uma espécie de uma formação de continuação. Eu acho que esse processo todo aqui a gente pode chamar de triângulo, uma espécie de triângulo descendente. Os preços no momento estão testando de novo também essa pretensa reta de resistência aqui, mas se tivermos um fechamento acima de 25, isso aqui que eu estou achando que é um triângulo descendente pode vir a ser um retângulo. O mercado pode ir buscar suas próximas resistências a 27 ou 28. Agora, se tivermos uma reversão aqui, aí sim, eu acho que isso então reforça a ideia de um triângulo descendente, e aí é ficar de olho no teste do próximo suporte que foi percebido a 22 e 15. Então, rompendo 22 e 15, eu acho que ele rompe esse fundo aqui também e vai ter uma queda mais acentuada. Então, baixistas aí, médio e longo prazo, curto prazo um pouco indefinido, mas com viés de baixa. Então é isso. Quero só dar uma espiada aqui, que eu estou curioso. Hoje eu ouvi contar eu nem falei para vocês do insight que esse palestrante me deu hoje sobre, eu falei, né? A possibilidade de que muitos países copiem o xisto americano. Estou na dúvida se eu falei ou não. Mas, e ele disse até que... Comentei, né? Ele disse até que já viu dizendo que a China demora 20 anos para copiar, quando na verdade em 5 anos está copiado, né? Então a ideia é que outros países possam produzir mais petróleo, né? Tudo que ele falou foi aumento de produção de petróleo. Sobre todos os aspectos a gente está vendo aí aumento de produção de petróleo. E uma das coisas que ele falou foi que está havendo uma fragmentação da OPEP. Ele acha que a OPEP não tem mais condições não vai ter mais condições de limitar a produção de petróleo. E, bem, tudo que ele falou indica para aumento de produção. Ele falou que não comentou nada sobre consumo, mas ele entende que haverá inexoravelmente um aumento da produção de petróleo, né? Então vamos lá dar uma espiada no nosso EWTI, que é o meu velho amigo aqui, que eu acompanho há muito tempo. E vamos ver essa acumulação que está acontecendo aqui, que cara que ela está ficando. Hoje tivemos uma alta, mas essa acumulação continua com características de que vai dar continuidade à baixa, né? Então vamos ver. Talvez Petrobras tenha subido por conta dessa alta do petróleo. É esperar para ver. Isso aí, minha gente. Agradeço a presença de vocês.